Manos e manas, sumanos, sumanas, suprimes, suprimas, parentes. Carlos Augusto Ramos aqui com vocês, reapresentando, e eu digo reapresentando porque essa palestra, de maneira remota, foi apresentada durante o seminário Diálogos Amazônicos do Instituto Federal Campos Breves. E o assunto foi a segurança alimentar e nutricional e agrobiodiversidade dos povos afro-indígenas do Marajó. Eu apresentei com meu amigo João Paulo Leão e com a Gil Couto, ambos do IFPA Breves, né? Então aqui eu vou apenas resumir a minha apresentação para que a gente possa circular aí no YouTube. Vamos lá, o que eu vou abordar rapidamente? A mão que amassava o açaí. Calma, eu explico. O curupira, a iara e a cobra grande. O plano de uso dos recursos naturais. Mais frango congelado, menos peixe ou camarão. Mudança de era e não uma era de mudança. Beleza? Vamos falar sobre agrobiodiversidade e segurança alimentar. A mão que amassava o açaí. Qual a importância da floresta e dos rios como gerador de alimentos para as pessoas que estão no Marajó? Como é importante essa fruta da floresta que é o açaí? Como é importante o peixe? Como é importante o animal que foi caçado para a subsistência? Então, a relação do Marajoara para com a floresta é uma geração, diria, milenar, né? Por que não dizer milenar? Os estudos de Denise Chan falam sobre isso. Então, como não, como não valorizar essa origem nossa de uso, de digamos assim, de vivência, convivência e vida a partir da floresta. O açaí, por exemplo, é parceiro nas horas difíceis. Nesta pandemia que nos assola, o açaí mais uma vez se fez presente na mesa do paraense, do amapaense, do amazonense, né? E do marajoara também, obviamente. Então, essa ancestralidade, essa memória, ela é fundamental para a gente defender o território marajoara, para defender as áreas rurais da nossa região. É muito importante que a gente perceba que nem tudo é para venda. Muitas coisas são para manter. O açaí é prova disso. A andiroba, como medicina, é prova disso. A copaíba, né? Então, por que é importante entender essa mão que amassava o açaí? Essa mão que amassava o açaí, ela está com a gente desde o sistema agrário indígena. Olha só, os estudos falam de 3.500 antes de Cristo, estudos científicos, né? E aí tem Denise Chan, tem os estudos do Agenor Sarraf, tem esse ótimo, digamos assim, resumo, mas essa ótima compilação do Armando Lírio de Souza, de 2014, que fala sobre o sistema agrário indígena, sobre o sistema agrário colonial, a partir de 1498, né? Não com o Cabral lá em 1500, mas com a vinda de espanhóis e portugueses, como Duarte Pacheco em 1498, né? Do sistema agrário da economia da borracha, já ali por volta de 1900, né? E aí o Armando Lírio ele dá um salto, porque depois desse sistema agrário da economia da borracha, ele chama depois de sistema contemporâneo. E aí é que eu faço uma contribuição para esse debate, que nesse entremeio houve um sistema agrário da indústria predatória. Estou falando da indústria do palmito e principalmente da indústria madeireira. Tudo isso em algum momento confirmado, outro momento refutado, mas sempre analisado por José Varela, como falei, no Sarraf, o Dalcídio Jurandir, tio do Zé Varela, os estudos de Eliane Costa, em breves na região do Mapuá, o próprio artigo de João Paulo Carvalho, Benedito Valente e Miquel Calvi, em 2019, falando sobre a importância da Bolsa Família.
Então, assim, eh, os estudos de educação do campo da Gil Couto, né, então a gente tem uma a possibilidade tem a possibilidade de aprofundar o que é esse uso da terra pelo Marajoara, que eu julgo que 3.500 a 1498 era do nativo. Quando vieram os europeus e implantaram o sistema agrário colonial, sistema agrário da economia da borracha, sistema agrário e da indústria predatória, a terra não era do nativo. E neste ponto aqui, eu quero lançar um outro momento histórico, que é 2006, quando se multiplicam a criação das reservas extrativistas e se multiplicam os assentamentos agroextrativistas do INCRA. E aí eu acho que a terra passa novamente a ser do nativo, daquele que está no campo, que está no rio, que está na floresta. Importante lembrar do Fundo Solidário Açaí, de Portel, 2010, do trabalho também de Fundo Solidário Açaí de Curralim, 2014, da nota técnica que eu escrevi com Miguel Baratinho e Teófilo Lacerda em 2014, dizendo o seguinte: cara, se a terra for do nativo, ele vai garantir que essa terra possa manter socialmente, economicamente, a sua população. E aí é importante analisar essa responsabilidade com o uso da terra, que é o que eu chamo do curupira, a iara e a cobra grande. Por quê? O curupira, a iara e a cobra grande, eles representam como as pessoas antigamente falavam para o mais novo: olha, proteja a floresta, proteja o rio, proteja, proteja a caça, né? Curupira, protetor da caça, iara, protetor dos rios, cobra grande, também protetor da floresta e dos rios. Assim, você precisa defender a natureza. Olha o limão no açaí. E aí o plano de uso dos recursos naturais, o documento de plano de uso que eu começo a acompanhar desde os anos 2000, eles passam a ser essas ferramentas que substituem aos poucos a lenda de um curupira, a lenda da iara e da cobra grande do ponto de vista formal. Do ponto de vista formal, esse plano de uso tem uma importância muito grande. E entendendo que algumas coisas, algumas lendas, alguns mitos têm sua razão de ser, e outras precisam ser sempre questionadas, precisam ser sempre analisadas o quanto elas ajudam a evoluir ou não uma região. Então, no caso do limão no açaí, é um caso típico desse, né? Do curupira, iara e da cobra grande, né? Por quê? Porque a Vivian Rodrigues Ferreira, que é nutricionista e professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela, numa matéria do Diário Online de 2019, ela fala o seguinte, ó: açaí com limão, perigo ou salvação? Ela diz o seguinte: o ferro presente no açaí é classificado como ferro não M. A absorção deste ferro é de aproximadamente 2% a 10% da quantidade presente no alimento. A vitamina C é capaz de dobrar a absorção do ferro não M presente na mesma refeição. Então, ela explica, mencionando ainda que alguns alimentos populares da mesa do paraense, como o açaí, precisam de um acréscimo, uma gotinha de limão, para ajudar a liberar esse ferro que tanto faz bem para o organismo. Né? Então, assim, não vai tomar o limão com açaí. É uma lenda, é um mito, é um conhecimento tradicional que, às vezes, a gente precisa também discutir o quanto isso é bom ou não. Agora, é claro, não vá tomar o açaí com um chocolate de cacau puro, feito no leite da castanha, que eu fiz e me arrependi. Passei mal. Aí, idosa, né? Bom, então, esse plano de uso dos recursos naturais é uma evolução da lei. Ele, ele pega o conhecimento tradicional e diz assim, cara, a gente precisa, jovem, a gente precisa entender esse mundo que está nos rodeando e como a gente defende, e defende também entre nós mesmos, que a gente defende a natureza, como a gente vai manter a condição dessa natureza nos manter. Né? Então, o plano de uso hoje é ferramenta de regularização fundiária e de ordenamento territorial. E a pergunta é:
como estão atualmente estes planos de uso? Como é que está o plano de uso da sua comunidade, se você fez? E se você não fez, você acha necessário elaborar, de maneira participativa, um plano de uso dos recursos naturais? Hum? Problema: o que não fazer, o que fazer? Começa a se construir regras de uso dos recursos naturais. Então, olha só alguns depoimentos em relação a isso. Vamos lá. Plano de uso da Ilha de Santa Bárbara. Na verdade, nem é depoimento, são regras que eu pesquei, né? Do plano de uso da Ilha de Santa Bárbara de Gurupá 2000. Os moradores da comunidade têm o direito de pescar para sua alimentação, entretanto, não será permitido o uso de qualquer tipo de veneno, como timbó ou outras substâncias tóxicas. Hum, uhum. É proibido o corte de piquiazeiro, bacurizeiro, uxizeiro, copaíba, caramuxi, patauá, bacaba e outras espécies protegidas por lei de acordo com a legislação vigente. É o plano de uso da gleba cangatá de Portel de 2013. Aí você pega o plano de uso da Aquibac, é lá de Abaetetuba, das comunidades quilombolas do Laranjituba e África, né, de 2017, diz o seguinte: a extração de produtos florestais, como cipós, sementes, raízes, óleos, casca, leites, etc., para fins de pesquisa científica, deve ser realizada somente com autorização da ACBAC, atendendo às normas internacionais da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, da minha experiência de elaboração de plano de uso, eu percebo que esses planos de uso eles vêm evoluindo de 2000 até 2021, ele aos poucos vem evoluindo e trazendo normas, inclusive internacionais, para poder, digamos assim, conectar essa necessidade de respeito local ao mundo. Né? E creio que esses protocolos comunitários, né, que é um protocolo comunitário plano de uso, assim como outros protocolos, qualquer discussão comunitária e de planejamento, de fortalecimento comunitário é um protocolo. E eu acho que um próximo protocolo é aquele ligado à segurança alimentar, a qualidade do alimento que chega às famílias. Mais frango congelado, menos peixe ou camarão. Eu vi isso, eu tenho acompanhado isso. Então, há um avanço de alimentos de baixo poder nutricional. A fome, ela está chegando no campo? Vamos lá. Estudo que eu participei do projeto Bem Diverso, Embrapa, PNUD, GEF e o Sindicato de Afuá em 2018, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afuá 2018. O que nos encontramos lá? Olha só, eu confesso que eu não, não sabia que isso estava acontecendo. Quando nós fizemos a pesquisa, antes, lá em Gurupá, vizinhos, viajando, sempre camarão e peixe e a caça, né, os animais silvestres, a caça, eram os itens que mais geravam proteína para as famílias. Mas olha só, o frango congelado, ele hoje está empatado com o camarão. A carne de açougue supermercados também está ali empatando com, já superando a caça dos animais silvestres, né? E assim, o peixe ainda é a maior fonte de proteína, mas muito próximo nesse acompanhamento do frango congelado industrializado. E a fome está chegando. Olha só. Segundo essa matéria do Brasil de Fato, de setembro de 2020, recente até, a fome atinge 10 milhões e 44% das famílias rurais, né, é, é, trazendo para elas uma insegurança alimentar muito forte. Então, isso é um absurdo, um país que é um dos países de maior área agricultável do planeta, né, ter 44% das famílias rurais sofrendo com fome. Então, um recorte aqui. Um recorte regional, apenas 43% dos domicílios do Norte e 49% dos lares do Nordeste tinham acesso pleno e regular aos alimentos. No caso deste último, a região respondia por 1,3 milhão do total de 3,1 milhões de domicílios com insegurança alimentar grave no país. Nossa, é muita gente. E, novamente, quem alimenta a cidade é a agricultura familiar. Mas o que está acontecendo é que a própria agricultura familiar está sofrendo. Nós precisamos, enquanto sociedade, virar esse jogo.
a isso, a gente precisa de uma mudança de era. E não uma era de mudança, uma mudança de era mesmo. Porque a gente precisa enfrentar a estrutura injusta que o país tem em termos de, de, de distribuição de terras. Precisa fazer uma reforma agrária definitiva, né? Isso ajuda a diminuir as desigualdades sociais. A gente também precisa entender a natureza como um sujeito de direitos, fazer as pessoas que cometeram ecocídio serem punidas, o ecocídio, o assassinato de ecossistemas, entender os novos acordos comunitários, entender também que os conceitos que chegam precisam de um debate, principalmente com os marajoaras e com os amazônidas, como, por exemplo, a discussão da bioeconomia. A bioeconomia, enquanto palavra e conceito, já chega capenga. Ela precisa trazer o sócio para essa discussão. O biosocioeconômico, não o bioeconômico. O biosocioeconômico, para que o bio e o sócio possam manter o econômico longe da sua própria ganância. E o açaí, ele prova que é possível que um produto da floresta equilibre a geração de renda com o cuidado de alimentar as pessoas. Fiquem atentos, manos e manas. O açaí ainda é do povo, mas os gananciosos vivem de olho há séculos. E aqui eu proponho esses 5 elementos, 5 ações para que a gente possa trazer essa justiça socioeconômica e ambiental e gerar dignidade para o Marajoara. Incluir as pessoas na estratégia de envolvimento local e políticas públicas, promover a diversificação da economia com autonomia e o comércio justo, e aí os fundos solidários são muito importantes, gerar inovações na gestão pública e coletiva e promover a ciência. As feiras de ciência, um exemplo bem prático, bem simples, as feiras de ciência precisam ser multiplicadas. Haja vista o grande exemplo da comunidade de Santo Ezequiel Moreno, lá em Portel, cuja feira de ciências é realmente uma movimentadora do pensar. A gente também precisa proteger os recursos naturais e os territórios das comunidades da floresta, entender que elas têm o direito, elas precisam estar sempre protagonizando a discussão sobre a floresta e sobre como protegê-la. Muito cuidado com as novas tentativas do mercado especulativo sobre a floresta, os chamados mercados de carbono, o sequestro do carbono da Amazônia. Há de se escutar primeiro as comunidades que vivem nela e mobilizar as pessoas a partir do exemplo. Então, vamos lutar pela dignidade das pessoas. É isso. Referências bibliográficas. Tá, dá um print aí. Ok? E eu agradeço a atenção. Coloco essa frase no final, eu vou até ler aqui, porque você me pergunta, o ribeirinho, por que você não gosta da palavra ribeirinho? Eu explico. Evite-se o termo ribeirinho, pois o mesmo, sendo epíteto carinhoso, por alguns, sou para este autor como diminutivo de algo que não é. Precisa, então, incentivar, a começar pelo significado das palavras, a autoestima do homem e da mulher do campo no Marajó. Nunca fomos pequenos, apenas nos apelidam. Nosso nome de respeito, com o perdão da palavra, é Marajoara Ribeiro Campos da Mata. A sua esposa chama-se Maria Flor Ribeira Marajoara. Muito obrigado pela atenção. Manos e manas, sumanos e manas, supremos e suprimas, parentes. Sigamos.